Muito bem. Vamos então dar início ao nosso webinar. Entretanto, se mais alguém entrar, pode sempre acompanhar. Um, Bem-vindos. Antes de mais, obrigado por estarem cá. Eu calculo que todos, ou praticamente todos, estaremos em horário laboral, portanto, obrigado por estarem cá. Eu não vou levar muito do vosso tempo, portanto, será um webinar curto, cerca de 30 minutos, portanto, terá espaço para perguntas também no final. E é o primeiro webinar que a RM Academy está a fazer deste género. Portanto, dessa forma, obrigado por estarem cá. Começo por me apresentar. O meu nome é Pedro Moreira, eu sou do Porto, vivo em Lisboa neste momento. Estudei gestão hoteleira na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Comecei o meu percurso em operações, portanto, eu trabalhei como mordomo, estive em Abu Dhabi no St. Regis Saadiyat Island como mordomo e depois como supervisor dos mordomos também. E fiz esta função por cerca de 2 anos. E depois comecei a desenvolver um interesse realmente pela área de revenue, revenue management. Portanto, tive 2 mentores que me ajudaram muito a seguir nesta direção. Mudei-me para o W Doha, no Qatar, em que comecei realmente a explorar este departamento. E foi aqui que consegui então voltar a Portugal. Fui para o Pine Cliffs, no Algarve, portanto, dentro da empresa. Continuava a ser da mesma empresa, que é a Marriott. Que é um Luxury Collection, portanto o Pine Cliffs Resort era um resort com 7 propriedades, e a nossa equipa de Revenue fazia lá a gestão das 7. E aí depois resolvi então abraçar este desafio com a RM Academy. Portanto, é uma empresa que começou a trabalhar o ano passado, no início do ano, em janeiro de 2018, principalmente na área da formação, e começámos a explorar então agora a área da consultoria. E estamos a ajudar cada vez mais pequenas unidades, portanto, hotéis boutique, por todo o país, portanto, norte a sul do país, que não têm ou não tinham estrutura de revenue, e nós então assumimos a gestão desta função, digamos assim. Portanto, e é nesse ponto que eu me encontro, e dou formação também, portanto, dentro da empresa, e é isso que aqui estamos a fazer. Portanto, neste momento, este webinar é o primeiro e vamos falar sobre forecast. Portanto, é um dos muitos temas que nós podemos falar e vamos continuar a desenvolver em cada webinar que fazemos. Começamos com o forecast, porque é um tema que nós tentamos acompanhar de perto, e cada vez que desenvolvemos um tema, exploramos digamos, várias vertentes. Portanto, se forem ao nosso site, temos o blog também lá. Portanto, o nosso artigo do blog deste mês foi precisamente forecast, e é por isso então que estamos a desenvolver aqui o webinar convosco. Certo? Portanto, começando por aquilo que é um forecast. Portanto, forecast é basicamente uma parte importante de qualquer estratégia de revenue management. Permite que decisões vitais sobre, digamos, tarifas, promoção, a distribuição, sejam tomadas com base na procura, portanto, na procura que a nossa unidade pode ter e no desempenho esperado também. Portanto, é uma ferramenta que nos pode ajudar a antecipar o desempenho futuro do nosso hotel, ou do nosso hostel, do nosso alojamento local, portanto, do nosso negócio, preparando-nos melhor para lidar com a incerteza em futuro. Portanto, toda a gente sabe que, apesar de por muito estudo que seja feito e muito adequado que o forecast seja, portanto, há sempre incerteza no processo de gestão. Portanto, através do uso de dados de performance anteriores, portanto, acesso a relatórios que possamos ter, portanto, dados de performance ou tendências do setor em si, outras informações disponíveis para nós, podemos fazer projeções informadas sobre os nossos KPIs. Portanto, quando eu falo de KPIs, são os nossos Key Performance Indicators, ou as nossas principais métricas de negócio, digamos assim, ou de performance. E falo, por exemplo, de dormidas, ou room night, do nosso preço médio, ou ADR, e a nossa receita. Taxa de ocupação, por exemplo. Em última análise, o objetivo do forecast é mesmo proporcionar aos hotéis uma melhor compreensão de como será a sua performance, certo? Para que os ajustes necessários possam ser feitos. Portanto, podemos considerar que em suma, consiste em estimar ou fazer previsões dos KPIs com base nos segmentos definidos para um determinado período de tempo. Agora,
Toda a gente sabe que uma direção, um quadro de gestão, os proprietários, quando olham para números, por norma, têm sempre como uma verdade absoluta. Mas é importante assumir e tomarmos essa responsabilidade, que o forecasting não é uma ciência exata e está dependente de fatores externos não controláveis pelo hotel. Portanto, um forecast, é importante saber, que não é feito para, digamos, escrever em pedra aquilo que vamos fazer, mas é feito sim para minimizar a distância entre aquilo que vamos fazer e aquilo que pensávamos que íamos fazer. Portanto, um forecast é feito de forma a adequar a nossa estimativa. Falando da importância, portanto, é isto que estamos aqui a tentar desenvolver. A capacidade de criar forecasts é para nós e é para todos vós, calculo, é incrivelmente útil para a gestão da vossa unidade. Permite prever a nossa performance futura de forma mais adequada. Isso, por sua vez, significa que podemos tomar decisões financeiras mais precisas, mais exatas. Estarmos melhor preparados para qualquer problema financeiro ou até fazer ajustes para maximizar a receita ou minimizar os danos. Por exemplo, o forecast pode permitir que os hotéis ajustem os preços com base na procura ou concentrem as vendas em diferentes segmentos, façam alterações na estratégia de marketing, com o objetivo de atrair mais clientes de um certo tipo. Portanto, é importante também perceber se realmente fazemos, antes de fazermos um forecast, se realmente temos uma segmentação bem estruturada, portanto, os segmentos de mercado do nosso negócio estiverem bem estruturados. É importante fazer esta análise e perceber que segmentos são mais produtivos, que segmentos nos gerem mais receita, por exemplo, com menos recursos. É importante perceber isto e tentar perceber em que foco, em que segmento é que nos podemos focar, as nossas forças, as nossas estratégias, e realmente maximizar a receita. Portanto, pode permitir, como eu estava a dizer, que os hotéis ajustem os preços com base na procura, concentrem as vendas em diferentes segmentos, façam alterações na estratégia de marketing com o objetivo de atrair mais clientes de um certo tipo. Portanto, isto é importante, por isso é que eu também queria colocar no slide, é importante reter mesmo esta informação. Certo? A partir daqui, é importante perceber que tipo de forecast é assim. E o chat está aberto e está livre para vocês também darem o vosso parecer. Porque realmente também o webinar parte por aqui. Eu gostava de saber se realmente neste momento, na vossa unidade, fazem algum tipo de forecast. Porque há vários tipos de forecast que podemos fazer, obviamente, e depende da realidade de cada unidade. Portanto, estejam à vontade para comentar, para deixar o vosso comentário. Maioritariamente, podemos separar entre curto prazo e longo prazo. Certo? Pessoalmente, nas unidades em que eu faço gestão neste momento, eu gosto de trabalhar com a longo prazo nos 90 dias. E quando eu digo 90 dias, engloba os 30 e os 60 também. Porque quando falo em 90 dias, eu, uma vez por mês, no final do mês, eu faço o forecast do próximo mês, do mês em que vamos entrar. Portanto, dos 30 dias a seguir, dos 60 dias seguintes e dos 90 dias seguintes. Ok? Portanto, eu faço sempre o forecast a 3 meses. E a única forma em que eu faço um forecast a curto prazo é o de 14 dias e apenas no mês em que eu estou inserido. Portanto, certo, neste momento a Mónica Neto está a dizer que sim, fazem forecast por segmento para os próximos 3 meses. Ok, ótimo. Eu gosto de trabalhar dessa forma também. Continuo e faço forecast a 30 dias. Ok, ótimo. Sim, pronto. Isto realmente depende da unidade e depende também. Eu, neste momento, eu olhando para o vosso nome, também não consigo identificar qual é o hotel, qual é a unidade em que trabalham e em que zona do país também estão localizados. Portanto, também isso influencia. No meu caso, por exemplo, digamos, trabalhando com um hotel de cidade, tanto quando eu digo cidade, tanto pode ser Lisboa como Porto, Guimarães, Évora, Braga, portanto não precisa ser apenas Lisboa ou Porto, mas unidades em que realmente, por exemplo, o fim de semana tem algum impacto na performance do mês, em que existem estadias mais curtas, portanto isto pode fazer sentido trabalhar entre os 14 dias e os 30, mas realmente, por exemplo,
Okay. A Mónica Neto está a dizer unidades no Algarve, certo? Exatamente. Eu, por exemplo, quando trabalhei no Algarve, nós até chegávamos a fazer um forecast de 12 meses. Isto porque, por exemplo, quando se trata de unidades grandes e trabalhamos com grupos, por exemplo, há muitos grupos, quando procuram um destino como o Algarve, que têm uma booking window, por exemplo, de 1 ano ou 2 até. Certo? E isto pode ter um impacto considerável também na forma como fazemos a gestão do nosso negócio individual. Portanto, é importante também perceber qual será, por exemplo, é aqui que começamos a falar em alguns termos já mais específicos de revenue, mas quando falamos em displacement, portanto, quando começamos a desenvolver o nosso planeamento anual e quando vemos que, por exemplo, um grupo vai tomar 40%, 50% do nosso inventário numa semana ou duas, isso condiciona o nosso forecast nessa altura. Portanto, se realmente nesta altura estamos em junho, peço desculpa, em junho de 2019, é perfeitamente normal um hotel no Algarve ter um pedido de um grupo para julho de 2020. Portanto, neste caso temos que nos adaptar. Quando fazemos gestão de unidades fora do Algarve, portanto, eu calculo que o Algarve seja neste momento, pelo menos da minha experiência, é um caso à parte. A partir daqui, pelo menos, eu trabalho sempre com 90 dias, ou então os 14. Eu peço desculpa, estou só aqui a ler os comentários. Sim, estou a ler com o Vasco Gomes, portanto, Revenue Manager da F&B, fazemos forecast a 3 a 6 meses. E um forecast diário por outlet, sim, exatamente. Pronto, isso eu também fazia. Eu fazia quando eu estava no W, trabalhei como, portanto, era Revenue Management Executive, mas era também F&B Analyst. Portanto, e quando fazia a gestão de F&B, tínhamos realmente que fazer um forecast diário, mas era principalmente pelo impacto que tínhamos, que a natureza do negócio trabalhava muito com clientes externos, portanto, não internos. E nesse caso, pronto, tínhamos que adequar, tínhamos que fazer um forecast diário, principalmente pela necessidade do negócio de contratar extras ou outro tipo de gestão que seja necessária. Por exemplo, e aqui entra mesmo neste próximo tópico que eu quero falar, porque a razão pela qual nós fazemos um forecast é claramente pela gestão geral, digamos, do nosso hotel e uma maior eficiência nas decisões que tomamos, mas muito, muito importante é o staffing. Portanto, nós quando fazemos um forecast, isso ajuda no nosso planeamento. E mais uma vez, voltando ao tema do Algarve, são, felizmente ou infelizmente, não sei, mas são propriedades sazonais completamente. E certamente no inverno são propriedades que trabalham com metade ou até menos de metade do staff que necessitam no mês de verão. Por exemplo, um resort com cerca de 800 quartos, ou 600, 800 quartos no Algarve, consegue trabalhar com 300 a 400 funcionários durante o inverno e certamente precisar de 1000 ou até mais funcionários durante o verão. Portanto, depende das operações, depende de quantos outlets tem, isto tudo. Mas o forecasting realmente impacta isto tudo. Serve para apresentações financeiras, fazer agendamentos, obviamente, e apoiar e direcionar o nosso sales plan. Portanto, nós, tendo em conta todo este tema, obviamente, cada um tem a sua forma de trabalhar, certo? Não há uma forma, eu não vos posso dizer esta é a forma certa de fazer um forecast, portanto é só isto que se pode fazer, é a única forma, não, porque todos trabalhamos em empresas diferentes e todos têm formas diferentes. Agora, há certos temas, certos tópicos que se calhar podemos todos concordar que fazem sentido. No nosso caso, nós preparamos sempre 6 dicas, 6 passos, 6 etapas, como quiserem chamar, que eu calculo, portanto, a meu ver, pelo menos sempre me ajudaram a preparar um forecast de melhor forma. E
e tentar fazê-lo de forma mais adequada. Portanto, obviamente, esquecendo que ninguém tem uma bola de cristal em que possa ver o futuro, assumindo que há uma incerteza sempre em tudo o que fazemos, há alguma forma que nós podemos trabalhar sempre de forma a aproximar-nos da realidade. Então, nós falamos de questões e hipóteses, recolha de dados, organização de dados, análise de dados, recomendações e decisões e, por fim, atuar. Neste caso, falando destas dicas, portanto, obviamente cada um terá a sua opinião, eu vou só desenvolvê-las um pouco. E, obviamente, mais uma vez, estão livres para comentar. Mas, por exemplo, quando falamos de questões e hipóteses, certamente podem concordar que nos colocamos sempre a questão de, por exemplo, qual o pick-up esperado? Com base nos nossos relatórios, nas nossas tendências históricas, como e quando é que determinadas ocorrências nos vão afetar? Há algum evento que nos vai afetar de alguma forma? Há eventos na cidade? A procura e a oferta da nossa concorrência, por exemplo, são tidas em conta quando fazemos o nosso forecast? Temos forma, temos ferramentas de chegar a estes dados? Conseguimos saber, por exemplo, qual é a procura da nossa concorrência? A oferta conseguimos certamente, porque conseguimos ver certamente o mercado em que estamos inseridos, definimos os nossos concorrentes e conseguimos saber o inventário que tem. Tudo bem. Conseguimos saber a procura, por exemplo. Portanto, todas estas são questões para as quais procuramos resposta e que nos ajudarão, certamente, a preparar um forecast melhorado. Portanto, são questões que nós colocamos sempre, tanto a curto prazo como a longo prazo, tendo em conta a incerteza e as condições de mercado e, obviamente, a concorrência. Certo? A partir deste momento, quando colocamos estas questões, começamos necessariamente a fazer uma recolha de dados. Portanto, com a ajuda de relatórios, por exemplo, do PMS, do Channel Manager, um RMS, se tiverem, um Revenue Management System, portanto, é importante obter informação sobre a nossa performance histórica. Por exemplo, cancelamentos, no-shows, room nights, segmentos de mercado, repar, preço médio, estadia média, portanto, toda a informação, toda e mais alguma, na verdade, portanto, eu, por exemplo, adoro informação. Eu adoro dados e eu nunca consigo. Quanto mais melhor. Portanto, é esta parte, é principalmente, para mim, o passo 2 e 3 é sempre aquilo que me permite fazer uma ação mais adequada no futuro. Portanto, é a nossa capacidade de recolher informação e a nossa capacidade também de organizar essa informação que vai determinar se realmente o nosso forecast vai ser adequado ou não. Certo? Portanto, quando se fala em organização de dados, o objetivo aqui é mesmo organizar os dados recolhidos de forma a criarmos ou identificarmos padrões de consumo. Certo? E tendências de mercado. Portanto, quando falamos em padrões, falamos, por exemplo, imaginemos um segmento de mercado. Obviamente que, sem termos a devida segmentação, isto não vai correr bem. Mas, partindo do princípio em que já passamos essa fase, partindo do princípio em que realmente temos um mercado muito bem estruturado na nossa propriedade, esses segmentos têm alguma tendência, algum padrão que conseguimos identificar? Há algum dia da semana em que este determinado tipo de segmento prefere ficar? Há alguma estadia mínima, por exemplo, alguma estadia média relacionada com um determinado segmento? Porque, consoante isto, conseguimos identificar se nós sabemos que segmento X, por exemplo, significa 20% da nossa ocupação anual e sabemos que eles ficam em média 7 a 10 noites, podemos realmente, se calhar, tomar decisões em relação a este segmento ou em relação aos outros todos, perceber se este segmento é mais económico, é mais, não sei, se a receita pode ser otimizada de alguma forma, se calhar a restringir vendas a este segmento e se calhar explorar outros segmentos, ou até ao contrário, se calhar se este segmento está a trabalhar bem, será que merece mais atenção da minha parte e trabalhar mais com ele? Portanto, esta organização de dados e perceber realmente aquilo que nos pode maximizar a receita no final do mês e até no final do ano, só é possível ser feita se a recolha de dados também for feita de forma correta. Portanto, quando fazemos uma análise de dados, partindo para o próximo ponto, antes de dividirmos os dados, digamos, por subsegmento, para mim,
é essencial perceber sempre a performance do nosso negócio individual e de grupos. A partir daqui começamos a retirar informação, certo? Portanto, da procura, a procura individual neste caso, ou o wash de grupos, qual o pick-up esperado. Há eventos especiais, entre outros. Por exemplo, se calhar, ao fazer esta análise é importante, porque a recolha de dados não é tudo. Certo? Quando fazemos esta análise, conseguimos identificar, por exemplo, se calhar, em 2017, houve um evento especial que, se calhar, 10 mil pessoas tiveram necessidade de vir para determinado destino. Não conseguimos fazer um pick-up, ou melhor, peço desculpa, não conseguimos fazer um forecast de forma adequada, porque o pick-up certamente não será o mesmo se esse evento não decorrer em 2018 ou 2019. Por sua vez, se este evento decorrer novamente, por exemplo, em 2020, é necessário, se calhar, fazer a recolha de dados de 3 anos anteriores. Porque é uma coisa que não acontece, por exemplo, cada vez que, por norma, cada vez que nós iniciamos a colaboração com um hotel novo, por norma, olham para as. Estavam a analisar os relatórios dos meses anteriores e do máximo do ano anterior. Mas, por exemplo, unidades que são afetadas, por exemplo, como pela Páscoa. Certamente a Páscoa não tem o mesmo impacto no nosso país. E estou a falar maioritariamente de clientes estrangeiros. Não terá o mesmo impacto quando a Páscoa, por exemplo, é em abril ou quando é em março. Portanto, e quando queremos comparar este tipo de eventos, e se queremos comparar da melhor forma, a nossa recolha de dados tem que alargar até ao período em que realmente se parece mais com o nosso ano de operação. Ou seja, em 2018, por exemplo, se a Páscoa foi no final de março, e em 2017 e 2016 foi em abril, eu se calhar tenho que ir a 2015 para poder comparar com 2018 para ver de que forma é que fomos afetados. Portanto, a análise de dados é importante também, é importante para isto mesmo, é para identificar se realmente há aquilo que nós chamamos de outliers, portanto, eventos que não são recorrentes. E para isto é necessário retirá-los das nossas contas ou então fazer uma recolha de dados até à altura que seja necessário. Quando falamos em recomendações e decisões, portanto, a partir daqui nós começamos realmente a tentar atuar de alguma forma, portanto, tomar uma decisão para avançarmos em termos práticos, consoante os passos anteriores. Portanto, identificamos oportunidades, picos, lacunas e decidimos um caminho a tomar. Portanto, é importante saber que nada está definido, portanto, nós conseguimos decidir um caminho a tomar e se não estiver a resultar, podemos sempre alterar a estratégia a qualquer momento. Mas é necessário perceber que segmento de mercado está a ser mais produtivo, qual nos interessa trabalhar mais. A nossa estratégia, por exemplo, isto depois é de cada revenue manager, por exemplo, de cada equipa de gestão, fica ao critério de cada um, mas a nossa estratégia é desenvolver cada vez mais ocupação ou queremos trabalhar para conseguir um certo preço médio? Porque realmente é assim, nós conseguimos chegar a um objetivo das duas formas, portanto, ou trabalhamos a ocupação ou trabalhamos o preço médio. Há negócios, por exemplo, que existem para chegar ao maior número de pessoas possível. Então aqui sabemos que eles estão a assumir diretamente que preferem a ocupação em detrimento, por exemplo, do preço médio. Mas se calhar nós queremos primar pela qualidade. Se calhar queremos um serviço mais de excelência e conseguimos chegar aos nossos objetivos com uns 70% de ocupação anual, por exemplo, mas com um preço médio elevadíssimo e sabemos que temos aquele tipo de cliente que também vai consumir mais nos nossos outlets, por exemplo, que, não sei, depende da estratégia de cada um. Portanto, a resposta a estas questões, no fundo, determina que tipo de revenue manager somos e de que forma é que vamos trabalhar. Portanto, isto indica a nossa performance e portanto, temos de ter em consideração as oportunidades, os picos e as lacunas. Portanto, quando se fala em atuar, basicamente começamos aqui em termos práticos a fazer aquilo que realmente é o revenue em si. Portanto, tem a parte toda analítica, mas em termos práticos realmente, e a gestão de revenue, portanto, o revenue management passa por várias, digamos, várias funções. Overbooking, pricing, por exemplo, portanto, a nossa grelha de tarifas é dinâmica,
ou não, restrições, yielding, portanto, começarmos aqui com o yielding, por exemplo, de noites, portanto, começar com uma restrição de estadia mínima. Se calhar nós temos um segmento que trabalha sempre com 7 a 10 noites de estadia média e estamos a dar possibilidade a pessoas que procuram apenas uma noite também da semana que façam essa reserva e que estejam a bloquear uma semana inteira, por exemplo, para um possível cliente. É importante perceber isto tudo e realmente perceber se vale a pena evitar que estas noites, por exemplo, quem vem e fica apenas a sexta à noite ou sábado à noite e que nos traga, por exemplo, 3 ou 4 noites ou até 7, é importante saber se é uma restrição que vale a pena saber. Portanto, com todo o trabalho prévio que fazemos, podemos implementar a nossa estratégia só dessa forma. Devemos monitorizar o forecast constantemente. É assim. E revê-lo quando necessário. Quando eu digo isto, é mais uma vez porque a única coisa que nós sabemos que é fixo é quando fazemos no início do ano um orçamento. Certo? Nós temos o orçamento, sabemos que é isto que temos que fazer, ou melhor, é o nosso desejo atingir, mas a partir daqui começamos a fazer um forecast. E o forecast é dinâmico. E é dinâmico porque nós revemos quando necessário. Por exemplo, como eu estava a dizer, eu trabalho a 90 dias e depois, no meio de cada mês, portanto, no mês em que estamos inseridos, eu faço os últimos 14 dias desse mês. Certo? E isto porque há sempre alterações de última hora, há sempre alguma coisa, por alguma razão, o tempo pode ficar melhor de repente, as condições climatéricas afetam e muito, principalmente quando se trata de, por exemplo, city breaks, pessoas que decidem de última hora fazer uma viagem e vêm de outros países mesmo, e não só dentro do país. Portanto, e verificou-se o ano passado, por exemplo, março, no Algarve, já começa a ter algum volume. E o ano passado tivemos um dos piores marços dos últimos anos, em que choveu constantemente. E, em contrapartida, o norte da Europa, por exemplo, estava com temperaturas excelentes. Isto foi atípico, obviamente, mas teve uma relação direta com a performance toda do mercado. Portanto, não de uma unidade em específico, mas o mercado em si teve uma performance muito, muito inferior aos anos anteriores e foi influenciado por isto mesmo. Portanto, analisando isto tudo, oportunidades que possamos ter, se há algum evento ou não, e desenvolvemos as nossas estratégias. Okay? Medindo o impacto destas estratégias, podemos começar a atuar de acordo com a procura do nosso hotel. E aqui começamos com a nossa gestão, e aqui que os revenue managers gostam de estar. Portanto, quando estamos a conseguir medir o impacto das ações que tomamos, é aqui que podemos começar a jogar com as nossas táticas, no fundo. Nós acreditamos que, ao seguirem estes passos, por muito abrangentes que eles possam parecer, mas ao seguirem estes passos, não só podem melhorar a qualidade do vosso forecast, mas também, por consequência, de certeza que melhorarão a performance geral do vosso hotel. Isto é garantido. Portanto, isto se for feito de forma correta, nós fazemos uma boa recolha de dados e temos ferramentas para isto. Também é importante perceber se temos ferramentas para isto, porque realmente, por vezes, se temos limitações em termos de software, por vezes o nosso PMS, por exemplo, pode não ser o adequado para a nossa unidade. E só conseguimos perceber isso quando tentamos fazer uma recolha de dados realmente eficiente e há algum dado ou alguma informação que nós não estamos a conseguir obter. Portanto, quando não conseguimos resposta para as questões que estamos a colocar, temos que começar a questionar se realmente há alguma coisa que possamos fazer, algum relatório que possa ser criado. Se não temos ferramentas para isso, se calhar podemos falar com a equipa de gestão do software, a equipa que o desenvolve, se há algum relatório que possa ser criado para ir de encontro às nossas necessidades. Ou se não, até pode ser necessário considerar, por exemplo, um software novo. Não faço ideia, portanto, depende da unidade de cada um. Mas são realmente questões que vale a pena colocar, porque sem a recolha de dados que nós necessitamos, não conseguimos fazer nada mais. Portanto, paramos logo aí e estamos de mãos atadas. Portanto, certamente poderão beneficiar de colocar as questões certas. Isto basicamente é uma introdução às nossas formações de introdução ao revenue, de certa forma, em que nós, quando fazemos uma formação de introdução ao revenue management, aprofundamos este tópico de forecast e outros, e equipamos realmente os nossos formandos com as ferramentas para implementarem os processos todos que falamos de forma eficaz.
Eu deixo agora espaço para questões. Isto conclui, de certa forma, o nosso webinar. Portanto, se tiverem alguma questão para colocar, eu estou disponível para responder, dentro do possível, obviamente. Mas espero que tenham gostado. Foi breve, eu espero não ter